Bom dia pessoal. Então, eu adquiri essa nova Bíblia, uma Bíblia judaica completa. Faltava uma Bíblia como essa na minha coleção. Eu sou muito apaixonado por Bíblias e a Bíblia judaica era uma Bíblia que carecia em minha biblioteca de arquivos pessoais. Então, o que eu quero mostrar a vocês é essa leitura aqui maravilhosa, que eu estou lendo essa monografia de conclusão de curso de uma jovem que estava... Monografia para conclusão de mestrado, para o curso de letras em hebraico. Então ela postou essa publicação aqui, que é do mesmo autor que ficou responsável em fazer essa tradução da Bíblia judaica. Ele é um judeu messiânico que crê em Cristo como o Messias, que é uma ramificação do judaísmo, mas que alguns judeus ortodoxos e tradicionais não reconhecem, porque para eles o Yeshua, o Jesus, o Cristo, o Messias, né, ainda não o veio. Infelizmente eles não conseguem ter olhos sensíveis ao ver o poder de Deus sobre eles, né? E afinal foram eles mesmos que executaram, mandaram, ordenaram, pediram, suplicaram a morte de Jesus. Não só a morte de Jesus, como a morte também daquele que ele ressuscitou, do Lázaro, né? O Lázaro mal tinha ressuscitado e já quiseram o executar, que era para acabar os rumores de que ele de fato haveria ressuscitado. Então o pobre mal ressuscitou e já queriam matá-lo. Enfim, vamos lá. Parabéns, Débora, não lhe conheço, mas você fez um trabalho incrível com seu TCC, viu? Isso aqui é uma citação do livro, tá bom? Do David, que é o tradutor da Bíblia hebraica para o português. Uma sinagoga messiânica não deveria ser apenas uma cerimônia religiosa, com algumas palavras, roupagens e símbolos judeus intercalados. Se for usado material judaico, isto deve ser feito de modo correto, ou se modificarmos a maneira habitual de usar tais itens, deveríamos fazê-lo intencionalmente e não por ignorância. Isso aqui muda tudo, pessoal. Se for usar material judaico, ou enfim, material que Deus ordenou ao povo lá para Moisés, enfim, isso deve ser feito de maneira correta. O que é a maneira correta? De maneira intencional. Quando unimos a nossa mente à nossa intenção, ou seja, quando raciocinamos em mente, com intenção, em corpo e espírito, e não por ignorância. Eu hoje congrego porque foi a igreja que Deus me deu, eu não tenho dúvidas quanto a isso, foi a igreja Bola de Neve. E lá a gente recebe, Joana recebeu aqui ao ser batizada, para honra e glória do Senhor, desceu sobre as águas e nasceu uma nova mulher. A gente recebe esse óleo. Então, eu utilizo esse óleo de forma intencional. Intencionalmente, eu uso a minha mente, o meu corpo, o meu espírito para crer que por meio desse óleo eu vou ungir. Eu vou ungir minha casa, eu vou ungir meu filho, eu vou ungir minha esposa e sempre em nome do Cordeiro Divino chamado Jesus Cristo, o Galileu, ou o Nazareno, ou o menino nascido em Belém, enfim. Aqui há a intenção. Então, quando temos a intenção da mente, corpo e espírito em contemplar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma unidade, se faz valer o uso do óleo para ungir, ok? Isso também pode se estender a peças de roupas, como por exemplo o talit, que é algo que eu venho estudado bastante, afinal em Deuteronômio 22 a ordem, em Números 14 ao 15 também a ordem para que eles usem uma capa para que eles possam ser conhecidos, mas enfim, não é a capa em si ou não é o óleo em si, porque se eu tiro a intenção da minha mente, ou seja, se eu tiro a fé de crer que isso aqui é um óleo que eu vou ungir pessoas e que pessoas vão ser restauradas, como é a vida da minha família, se eu perco a fé, isso aqui se torna um óleo qualquer. Isso aqui se torna um óleo qualquer. Se torna igual a um óleo de cozinha, um óleo de azeite, enfim. Mas quando eu coloco fé, que eu na intenção, a mente, a crer que há um propósito e significado aqui, porque isso está nas escrituras, o óleo, assim como também está o talit, que não havia essa nomenclatura, mas essa nomenclatura foi dada pelo povo judaico, do talit, mas sim a capa, que Deus manda o povo usar com 4 pontas, com 4 pingentes, de cor azul,
que era a cor de uma planta em específico, com dobras ou cordas, enfim, ou com pingentes. Então nós temos uma real concretização da nossa mente por meio da fé, de depositar fé em nome de Jesus para que algo aconteça por meio desse óleo. Isso pode ser um óleo, isso pode ser a saliva que Jesus usou para curar o cego lá no tanque de Betesda. Isso pode ser no tanque de Siloé, desculpe, foi no tanque de Siloé, tanque de Betesda não. Tanque de Siloé, se não me falhar a memória, agora eu confundi. E pode ser o barro que Jesus usou para curar. Enfim, não vai ser o lenço que Paulo usou dias após para curar alguém, porque o lenço era só um lenço. Mas quando se houve a intenção por meio da fé de crer que aquilo ali geraria salvação, nós chegaremos no milagre de Cristo, quando dele sai poder, quando ele está passando em meio à multidão e que a multidão está o agarrando e que ele pergunta: quem me toca? De mim sai o poder. E a mulher se prostra em seus pés. É a mulher do fluxo de sangue. E quando ela tocou na orla de Jesus, ou seja, nos pingentes do talit dele, foi que ela foi curada. Porque a orla não é a orla de uma barra de uma calça que a gente imagina, mas é a orla da vestimenta, da capa pela qual ele portava. Não foi a capa que a curou, mas sim a fé que ela depositou em reconhecer que ao pegar em uma das 4 pontas da orla de sua capa, ela seria curada, porque aquela foi uma ordem dada por Deus a Moisés e os hebreus em Números 14, 15 e Números 22. Ela acreditou nisso e ela foi curada. E que tenhamos fé em usar o azeite intencionalmente, porque onde eu congrego, esse azeite, esse óleo tem poder. Não por ser um óleo de poder, mas porque depositamos intencionalmente a nossa fé em nome de Cristo, o Messias, aqui. Jesus vive ontem, hoje e sempre. Coloquem intencionalmente a sua fé para executar coisas em nome dele, que tudo que pedir, ele fará. Assim ele nos disse, assim ele nos ensinou. E Deus abençoe vocês.